Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso querido disciplina, né, Cédulas de Crédito. E esse primeiro bloco que nós fizemos foi introdutório, foi importantíssimo para a gente ter essa noção abrangente do que como que essas cédulas funcionam mais ou menos no mercado, né? Uma coisa assim. Nós vamos depois aprofundando uns pouquinhos, para a gente chegar num ponto que vocês vão poder responder praticamente qualquer questão do nível inicial até médio das cédulas de crédito. Evidentemente, tem coisas que, se o cara for perguntar de mercado imobiliário, como funciona, a gente vai tentar explicar também, mas a profundidade vai depender da expertise do professor e também alguma coisa prática que a gente possa ter um amplo conhecimento a mais. Passado esse estágio inicial desse sobrevoo sobre, né, os títulos de crédito, aquele quadro que eu coloquei, né, vou voltar ao quadro aqui para vocês verem, né, sobre todas as cédulas que a gente explicou mais ou menos como isso funciona. Nós não falamos só do Decreto-Lei 70/66, que também cai em prova, evidentemente, mas tem muito pouca utilidade prática hoje em dia, né? Mas a gente vai entrar então agora especificamente numa recordação. Não sou professor de Direito Empresarial, não vou dar aula de título de crédito para vocês, mas eu vou entrar um pouquinho para aprender, só para recordar como funcionam os títulos de crédito, para a gente ter essa base teórica dentro dessa metodologia, para vocês entrarem realmente dentro das cédulas especificamente, que eu mostrei nos próximos blocos. Vamos lá? Então, recordando, né, um título de crédito, mais ou menos, nós temos uma definição de vivante que todo mundo sabe, né? É o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, né? Todo mundo sabe disso, não preciso eu ficar recordando aqui. Nós temos excelentes professores aqui de título de crédito, de direito empresarial, e vocês sabem muito bem disso, né? Não preciso nem anotar, nem nada, porque isso aí é muito bem sabido por todos. E no Código Civil, o artigo 887, ele vai dizer exatamente o que o Vivante disse há trocentos anos, há 700 anos, né? O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Ótimo, né? Nós só, no Brasil, nós só aumentamos essa parte final, depois da vírgula aí, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Tranquilo também, né? A divisão clássica dos títulos de crédito, também todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Se você souber, espera um pouquinho que você não vai perder tempo com isso. Você vai só recordar para nós entrarmos especificamente na nossa matéria. Não saia daí, não pule esse módulo, porque a gente vai fazer essa recordação muito rápida aqui para vocês. Ah, professor, eu sabia tudo isso aí, que bom. Quanto mais a gente ouve uma coisa que a gente sabe, mas a gente sedimenta esse assunto. Vamos lá. Eles são divididos em próprios e impróprios também, vocês sabem muito bem disso, né? Quem são os próprios? Nossa, você vai falar de novo disso, letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicado. Não vou falar de letra de câmbio, não vou falar de nota promissória, não vou falar de cheque, não vou falar de duplicado. Só estou explicando para vocês lembrarem quais são os títulos de crédito chamados de próprios. Letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicado. Para frente. E os chamados impróprios. Impróprios são as cédulas de crédito, os conhecimentos de depósito e warrant, as notas promissórias rurais, duplicatas rurais, bilhetes de espetáculo, etc, etc, etc. São chamados de impróprios. E os princípios dos títulos de crédito? O professor, de novo, vai falar sobre cartularidade, abstração, autonomia. Não, só para a gente especificar. Vamos lá. Cartularidade ou incorporação. Ah, não lembrava que chamava incorporação, tá vendo? Ouve aqui um pouquinho que você vai lembrar que cartularidade ou incorporação são sinônimos. É a característica pela qual o crédito se incorpora ao documento, ou seja, se materializa no título. Ah, professor, eu ouvi dizer num curso que eu fiz aí algum tempo atrás, até mesmo o professor da faculdade lá, que eu não dei muita bola para essa matéria na época, porque eu não gostava daquilo, só gostava de penal, né? Como todo bom aluno, né? Gosta muito de penal, eu também gostava de penal na faculdade. E era bom aluno de penal, excelente aluno de penal, matéria empolgante, né? E não dava bola para direito comercial, na época eu falava comercial, não falava nem empresarial. Não dava bola para direito comercial, mas eu ouvi dizer que o professor falou que esse negócio de cartularidade está acabando. Agora os títulos são todos eletrônicos, não sei o quê. Nós vamos explicar isso também para vocês. A cartularidade eletrônica, né? Você vai ter que ter expressa num documento. Que documento? Num título eletrônico. Que documento? Uns bits, pode ser até tá nas nuvens, pode estar de qualquer forma, mas ele tem essa cártula, não mais física no papel, mas impropriamente num título chamado eletrônico, que você possa confiar naquele título eletrônico. Beleza, beleza.
Tá? Então não vamos descartar a cartularidade. Quando eu estudava para concurso, lá em 2001, 2002, uma colega chegou e falou assim, acabou a cartularidade agora é tudo eletrônico. Em 2001, hein? Estou falando 2019, 2018, 2020, não. 2001. Acabou a cartularidade, agora vai ser tudo eletrônico. Até hoje nós temos títulos cartulares andando bastante por aí. Né? Nós temos cheque, nós temos nota promissória, duplicata mercantil, aos rodos andando por aí. Né? Então, vai acabar. Um dia vai acabar, né? Não sei se a gente vai estar aqui para ver, mas um dia vai acabar tudo, vai ser tudo eletrônico mesmo. Mas a cartularidade é um princípio que vai ter que a característica que ele se incorpora, ou a incorporação, ele está ali dentro do título, aquilo que está escrito, né? É aquele princípio válido que está escrito ali na cártula, ou seja, no documento, certo? E depois, né, a literalidade, né? É o tributo pelo qual o título de crédito só vale naquilo que está escrito. Então, mal comparando com o meu professor lá de empresarial, de comercial, que a gente falava, me falava assim, que nem o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. É literal, está escrito ali, é o que vale. No papelzinho do jogo do bicho, né? Hoje nem tem mais negócio de jogo do bicho, né? Antigamente tinha. Hoje é tudo eletrônico, o cara joga pelo celular em Las Vegas, sei lá onde mais. Eu estava conversando com um delegado amigo meu, falei assim, o jogo do bicho já era, porque o cara está fazendo isso já em sites no exterior, não tem nem como prender os caras, mas você entra no seu celular, você joga no site exterior. Mas vale o que está escrito que está ali, né? Evidentemente, né? E ele tem que estar escrito no papel, ou no título eletrônico que seja. Tá. Primeira coisa, voltando, cartularidade. Segunda coisa, literalidade. Eu já sabia disso tudo, professor. Vou perder tempo isso aqui? Vai, rapidinho. Autonomia. Né? O princípio da autonomia significa que as obrigações assumidas no título são independentes uma das outras. Como assim? E eu não lembrava bem disso, hein, Isaías? Né? Porque eu assumi uma obrigação e ela independe de como eu assumi essa obrigação. Basta que eu assine o cheque, que o cheque vai ter que ser descontado. Qual é o motivo desse cheque ser descontado? Eu não sei, mas vou discutir em outra seara, mas ele é autônomo, o título é autônomo com relação à obrigação que o gerou. Perfeito? Perfeito. Lembrei, beleza, obrigado. Agora vamos para frente, que isso aí tudo eu já sabia. Abstração é diferente, né, da autonomia, que através do qual se torna desnecessária a verificação do negócio jurídico que originou o título. Então, abstração é diferente de autonomia. Ou seja, as obrigações assumidas são independentes umas das outras. Eu tenho uma obrigação de uma pessoa, uma obrigação de outra pessoa, são independentes. Já a abstração, né, torna desnecessária a verificação do negócio jurídico, ou seja, ele se desvincula do negócio jurídico. Professor, você é aquele negócio da cláusula pró-solvendo e pró-soluto? É basicamente aquilo lá, né? Basicamente aquilo lá. Pró-soluto, ele realmente, a nota promissória desvincula, né, do negócio que originou, e a pró-solvendo ela fica vinculada que você declara no verso da nota promissória. Mas isso ainda tem alguma utilidade prática? O pessoal, por incrível que pareça, ainda aparece, né, nas nossas serventias, notas promissórias com cláusula pró-solvendo, né? Ou seja, você ainda arquiva aquela nota, uma cópia da nota, você entrega à pessoa, deixa junto com o título que tem uma cláusula pró-solvendo e faz a verbação que a pessoa ficou devendo conforme a nota promissória com cláusula pró-solvendo. Quando volta com o pagamento, a nota promissória volta e eu bato um carimbo dizendo que a obrigação foi cumprida por conta da declaração do credor, seja em título apartado ou seja na própria nota. Mas eu bato, reconhece de firma, pessoal lá, evidentemente. Mas esse negócio de reconhecer de firma não acabou? Não acabou. Então, se a pessoa vem no cartório, assina na minha frente. Aí eu verifico a identidade, faço a identificação da pessoa e digo que a pessoa assinou na minha frente e dá uma baixa naquela nota promissória com aquele título, naquele título pró-solvendo. Beleza? Beleza, certo? Então vamos para frente. Exceção, né? A duplicata não possui essa característica, fica vinculado ao negócio mercantil que deu origem, né? Bem como a cláusula pró-solvendo, que eu também acabei de falar. E como é que fica então, que eu não entendi direito, Isaías? Você falou de abstração e autonomia, não é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas é bem parecido, né? Vamos ver um pouquinho dessa diferença? Vamos lá. Né? Autonomia e abstração não devem ser confundidas. A primeira, autonomia, torna as obrigações assumidas no título independentes. As obrigações são independentes, certo? Leiam aí, como está escrito. Enquanto a segunda decorre pelo fato, ou seja, a abstração, dos direitos representados no título serem abstratos. Ou seja, ele se desvincula, como se fosse uma cláusula pró-soluto, desvincula
da causa concreta do nascimento dele, da obrigação, né? Ou seja, uma coisa é a independência das obrigações assumidas nos títulos, e outra coisa é a desvinculação da causa motivadora no nascimento desse. Certo? É bem tranquilo também. Agora, título de crédito sem circular, não é título de crédito, então ele realmente precisa circular. E nós temos um outro princípio chamado de circulabilidade. É um atributo através do qual, por endosso ou simples adição, que a transferência física do título se transmite em todos os direitos inerentes ao título de crédito. Na época, né, na Idade Média, isso foi um grande avanço econômico, né? Você realmente pôde fazer com que não dinheiro mais circulasse, mas os títulos de crédito representativos desse dinheiro. Então você não precisava levar produto ou dinheiro para fazer pagamento da conta, sim circular o título de crédito. Imagina o avanço que não se deu à época com essa descoberta, né, da circulação. Isso tudo vem de uma outra coisa também, pessoal, que a gente tem muita coisa a ver com o registro, com o cartão de registro e cartão de notas. É a confiança, né, que aquele título de crédito vai ser pago, né? Então, você confia, recebe um título de crédito, você tem a confiança que aquilo vai ser pago. Hoje em dia, o pessoal já nem aceita cheque mais, mas na época, as pessoas realmente pagavam todos os seus títulos de crédito, a inadimplência era muito baixa mesmo. Então, precisava realmente ter alguma certa confiança de que aquilo fosse circular e fosse ser pago. A própria história dos cartões de crédito foi assim, né? O American Express, quando inventou o cartão de crédito, ele depositava o dinheiro aqui e ele mandava um telegrama, um telex, alguma coisa assim, para o outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, para a Europa, e lá o cara pegava o dinheiro porque confiou que a América tinha o dinheiro depositado aqui, nos Estados Unidos, de um lado para o outro. Essa confiança gerava o início da história do cartão de crédito, né? Vamos lá, coobrigação, atributo pelo qual tem a finalidade de dar proteção ao portador do título. O 47 da Lei Uniforme, ele diz que os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos solidariamente responsáveis para com o portador. Então, o sacador, o aceitante e os endossantes, né? Eu sou o portador, né? Eu vou lá no sacador para receber o dinheiro. E ele, qualquer um deles, endossante e avalista, são todos responsáveis. Então, são todos co-obrigados. Outro atributo também que a gente vê rapidinho. Cada pessoa que coloca a sua assinatura num título fica responsável pelo seu pagamento, tanto quanto o devedor principal, evidentemente. Eu posso cobrar de um deles e eles que se virem de cobrar entre eles depois. Executividade. Nossa lei processual estabeleceu o que são considerados títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque, né? Então, ela estabelece, esses são os títulos executivos extrajudiciais comuns. Títulos de crédito impróprios, né? Ou em sentido estrito. As cédulas, por exemplo, asseguram crédito de diversas espécies. Nós já falamos, né? Rural, industrial, depois comercial, exportação, comercial, depois de produto rural, né? E depois, por fim, a certificado imobiliário e certificado bancário. Nós falamos todas elas, né? E que não reúnem em si todos os requisitos de um título de crédito. Eu não preciso ter todos os requisitos, mas ele por isso que é chamado de impróprio. Se fosse próprio, teria todos os requisitos estabelecidos no título de crédito. Mas a circulabilidade são todas inerentes a ele. E o que mais? A cartularidade, da forma que eu falei, que eu posso ter uma cartularidade eletrônica dessa forma, também têm essa condição. Eles todos têm essa abstração, né? Todos desvinculam praticamente. A certificado imobiliário não. Aí tem um monte de exceçãozinha ali, por isso que eles são chamados de impróprios. Tá? Vamos para frente, pessoal. Vamos lá. Eles podem não trazer especificamente uma operação creditícia, pois podem representar bens, por exemplo, a cédula de produto rural, CPR, né? Coloquei em vermelhinho aí para vocês lembrarem que não é CRP, é CPR, a serem entregues ou mesmo documentar financiamento rural com apoio do governo federal para implementar sua política agrária. Então vamos falar depois da CPR com um pouco mais tempo para frente, tá? O que mais, né? Vamos ver que quase tudo está, né, dessa questão de títulos de crédito estão presentes nas cédulas, mas nem tudo. Por isso que a gente estuda ela de forma separada dos outros títulos. E o professor de empresarial nem lembra que existe cédula de crédito. Pode ter certeza que o meu professor não lembra. Os professores que
que eu conversei depois também não lembram. Os meus colegas também não lembram de tomar aula de direito empresarial. Eles nem lembram que existe isso, porque é muito específico o termo e tal. Mas só que cai no concurso, né? Cai no concurso, então estamos aqui para resolver o problema de vocês quando cai uma questão que vocês precisam se dar bem com essa questão, né? Ou seja, precisa acertar. É uma questão ou duas por concurso, né, na área notarial registral que cai sobre cédula. Direito agrário, como a outra disciplina que eu dou aqui também no SERS, é uma ou duas também. De repente cai duas de uma da outra, às vezes cai três de uma e nenhuma da outra, mas essas duas disciplinas sempre têm, no mínimo, duas questões, a 4 questões por prova. Então você tem que saber esses conceitos. Às vezes cai disfarçado de constitucional, no agrário, às vezes cai disfarçado de direito empresarial nos títulos de crédito, das cédulas, mas ela vai estar ali presente em qualquer uma delas. Então a gente precisa saber que são, de repente, 4 pontos a mais que você vai ter na sua prova. Tá? Então uma classificação ainda para a gente aprender, a gente chega lá, né? Como que são classificados os títulos de crédito impróprios? Os títulos de crédito impróprios são títulos de crédito representativos ou de tradição, são os títulos de financiamento, os títulos de legitimação ou participação, tá? E esses é a pequena classificação. Vamos lá, o primeiro. Representativos ou de tradição. São os que representam mercadorias ou outros bens. Ora, vamos lá. Transfere-se tais bens para terceiros mediante transferência do título ou ainda constituir direitos reais sobre os bens transferidos. Vamos lá. De repente, eu tenho uma cédula de produto rural, é um título de tradição, né? Eu compro, a cooperativa compra de mim a minha safra e eu vou entregar depois. Uma compra de bens para entrega futura. Tranquilo, certo? Quais são essas espécies? Vamos lá. Títulos representativos de mercadorias depositadas, títulos representativos de mercadorias transportadas e títulos de as mercadorias depositadas ou passivos de armazenamento são os conhecimentos de depósito. Nós temos o conhecimento de depósito rural e o warrant rural também, né? Emitidos por armazém geral a pedido do depositante. Título de mercadoria transportada é o conhecimento de frete ou transporte. Então nós temos esses títulos que são, posso dizer para vocês, são comuns até, né? Comuns até. Para nós que não lidamos com isso diariamente, normalmente está estudando, concurso e tal, né? A gente não vê. Como eu não estou, a minha serventia está no interior, não está num porto, alguma coisa, a gente acaba não vendo esses títulos comumente também no dia a dia. Né? Como o pessoal também da capital não vê os títulos que estão comigo também no dia a dia. Então, depende da sua situação que você se encontra para você ver como isso funciona. Letra B, os títulos de financiamento, são os representativos de crédito oriundos de financiamento concedidos por instituições financeiras. São títulos realmente de financiamento. Eu financio como, né? Eu quero financiar a indústria. Então, eu vou financiar a indústria, eu vou ter um título específico para a indústria. Que título específico para a indústria que eu vou ter? Sei lá, uma cédula de crédito industrial. Eu posso ter uma linha de crédito, uma nota industrial, posso ter, sei lá, qualquer coisa que represente isso. Eu posso ter uma linha específica do Bacen para aquilo, mas são títulos industriais. O que nos interessa são as cédulas de crédito industriais. Mas ela tem as classificações. Posso ter comercial, professor? Posso, a nota de crédito comercial. Posso ter exportação, professor? Posso, nota de crédito de exportação. Posso ter uma crédito rural? Lógico, o que mais tem, né? Uma crédito rural. Então vamos dar uma olhadinha nessas classificações, nessa classificação que tem, né? Esses títulos de financiamento classificam-se em rurais, comerciais e industriais, basicamente. Posso ter, professor, se eu for exportação, pode colocar a letra D aí, exportação. Vamos lá, vamos ver se eu ponho aqui para vocês, letra D, exportação. D. Exportação. Beleza? Posso, tranquilo também, né? Então, são de financiamento. Tá? Financiamento não é produto. Então, isso quer dizer que a CPR não está aqui? Não, porque ela não é de financiamento, ela é de produto. Então, são cédulas, mas não são todas financiamentos. Dá para a gente sacar, então, que é tudo parecido, mas não é a mesma coisa? São como se fossem irmãos, mas os irmãos não são iguais. Não sei se são os gêmeos siameses, né? Siameses brincadeira, mas são gêmeos univitelínicos, aí são iguais, né? Até mesmo o código genético deles são efetivamente iguais. Mas a cédula de produto rural é totalmente diferente das outras cédulas, porque ela não é de financiamento, é um instrumento basicamente para a compra de bem futuro.
Beleza? Beleza. Vamos para frente para a gente entender, né? E a garantia constituída no próprio título com o registro. Ah, professor, mas eu tenho que pôr mesmo a garantia no próprio título? Em tese sim, né? Em tese sim, né? Mas vamos ver as exceções depois. As cédulas têm garantia real. Todas as cédulas têm garantia real. As notas de crédito não têm garantia real. Ou tem garantia fidejussória. E o banco pode pedir ou não para registrar. A instituição financeira, não fala só banco não. A instituição financeira pode pedir ou não para registrar. Principalmente uma cooperativa. Cooperativa não é banco, né? Se cobre esse crédito da vida aí, né? Não são bancos, né? Então ela pode pedir. Cooperativa aqui da minha região, aqui do Oeste Paulista, tem o negócio dos produtores do Oeste Paulista, tem uma cooperativa específica lá, né, a gente não lembra o nome. Pode pedir uma prestar. São notas que não têm garantia. Então, voltando só para vocês lembrarem, né, cédulas têm garantia. Que garantia? Penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Professor, mas o senhor lembra que lá no inciso 10 do 1225 tem uma tal de anticrese? É um negócio que nem cabeça de bacalhau, né? Todo mundo diz que sabe que tem, mas nunca ninguém viu, né? Só vem foto, né, dos bacalhau no mar, mas ninguém viu. Mas tem anticrese também, só que ela não se presta a isso, né? É um outro instrumento de garantia para que o próprio credor se pague com o rendimento que tem aquele imóvel. Então o banco não vai se utilizar, a instituição financeira não vai se utilizar da anticrese. Então você vai lembrar das duas que estão no Código Civil, o 8 e o 9, penhor e hipoteca, e vai lembrar da 9.514, que é a alienação fiduciária de bens imóveis, ou a mesma alienação fiduciária de bens móveis, né? Lá da década de 60 também, né? Pela própria lei. Então nós temos essas três garantias, que são as garantias cedulares, das cédulas, que é aquele instrumento emitido com uma garantia que é uma obrigação acessória. Lembramos disso, né? Não preciso falar de direito obrigacional, vocês têm aula de direito civil, excelentes pessoas aqui no SERS também, pode ter certeza. E nós temos a relação obrigacional, que é a relação principal, credor-devedor. Credor-devedor como relação principal, eu posso emitir uma nota de crédito, representativa desse crédito, dessa obrigação entre as duas partes, sem garantia, sem acessório. Certo? Eu posso emitir isso com um acessório, que é o quê? A garantia. A garantia sempre é acessória à própria obrigação principal, que é a relação obrigacional principal. Beleza? Entendemos, né? Então, as notas não são emitidas com garantia. Se elas tiverem uma garantia fidejussória, ela tem uma garantia, mas não é uma garantia real, certo? Voltando aqui no slide, dá uma olhadinha aqui, né? A nota de crédito tem garantia fidejussória ou não tem garantia nenhuma. Ou seja, a garantia real eu vou pedir para registrar. Aí o aluno fala assim, mas professor, uma vez eu vi um caso que o banco tinha lá um aval na nota de crédito. Vamos supor aqui, tá? Não lembro qual que era, mas eu já vi. Um portal de crédito rural. E o pai do emitente, da pessoa que estava pedindo emprestado no banco, assinou como avalista e o banco pediu para registrar. É exatamente essa que a gente registra quando tem um avalista, né? Eu não sei porquê, mas os bancos pedem para registrar essas notas que não têm garantia real, né, de bem, móvel ou imóvel, mas tem uma garantia fidejussória, o aval do pai, de alguma pessoa nesse sentido assim que vai garantir. Eu já vi também, professor, cédula de crédito com avalista fidejussória e com penhor. Pode isso? Eventualmente o banco também emite dessa forma também. Coloca um aval, coloca o penhor. Porque às vezes o penhor é quase o valor do que está sendo emprestado. Então, se ele não conseguir por algum motivo pagar aquilo, o avalista que vai prestar essa garantia fidejussória vai acabar pagando o restante. Então acontece também dessa forma. Beleza, pessoal? Então vamos lá. De novo, o aluno pergunta para mim assim, essa garantia vai ter que ser constituída no próprio título, porque eu vou ter que pôr ali matrícula, vou ter que pôr negócio de cartório, livro, folha, todos esses negócios que tem que estar ali. Olha, não necessariamente. Você vai ter que dizer que tem garantia sim, que encontra-se no anexo. Aí no anexo você põe essa garantia. Mas ele tem que vir junto com a própria cédula. Pode ser assim? Pode ser assim. Acontece assim? Acontece assim também. Né? Certificado bancário, principalmente, elas vêm, tem garantia. Ele põe um xizinho lá no contato. Vou mostrar no final dos módulos, vai aparecer o modelo de cédula. O xizinho, garantia. Penhor, hipoteca, em anexo.
um xizinho em anexo. Anexo ele põe depois. Era para ser um penhor, não foi. Era para ser uma hipoteca, não foi. Foi ser uma alienação fiduciária. Então ele põe um anexo com a alienação fiduciária, encaminha tudo para o cartório registra como um documento apenas. Não encaminha, não registra como 2 documentos. É uma cédula com garantia de alienação fiduciária. Registro a cédula no livro 3, registro a alienação fiduciária no livro 2, tá? Desse imóvel. Beleza? Tranquilo, né? Não tem nem... Nossa, tão fácil isso, né? Tão tranquilo. E é tão bom quando a gente começa a pegar o fio da meada e entender como essas coisas funcionam. Aí vocês vão ver como que funciona quando entrar especificamente nas células mesmo, que é muito mais fácil para ficar com essa introdução boa que a gente está dando para vocês. Vamos lá. Venda a prazo de bens de natureza agropastoril ou qualquer derivada de exploração de campo, feita diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, né? Que é essa classificação, nós vamos depois falar sobre essas nossas queridas vendas a prazo também, tá? Bom, dos créditos rurais podem ser emitidos dois títulos de crédito. Ainda, né, desses créditos, há a nota promissória rural, que não entra no cartório, ou uma duplicata rural também, que também não é registrada no cartório. Poxa, então para que é isso? É só uma nota promissória. Eu prometo pagar ao banco X reais daqui a tanto tempo. Evidentemente que é uma promessa de pagamento. Já não viram a nota promissória? Já, né? Que negócio prometo que aos tantos dias pagarei tantos reais, conforme não sei o que, na data de tal, ao senhor fulano de tal. É uma promessa minha, né? Só que é rural, não tem problema nenhum. O banco emite isso muito pouco, ele emite muito pouco isso, né? Ele emite hoje muita CCB, certo? Crédito bancário, né? E já é só eletrônico, então estão substituindo por títulos mais novos. E a duplicata rural, da mesma forma, é também uma duplicata normal que é para um produto que é feito de forma rural. Mesma coisa da duplicata. Para que eu vou falar nisso? Só para vocês saberem que isso existe, evidentemente, tá? Localização dos bens apenhados. Deverão permanecer nas respectivas propriedades nele mencionadas, vedada a sua remoção, sem prévia aquiescência do credor, salvo no caso dos veículos, barcos, aviões, se a atividade financeira exigir. Olha que interessante, hein, pessoal? Se os bens estão dados em penhor, são bens apenhados. Pelo amor de Deus, não vou falar bens penhorados, né? Que estão na penhora. Se os bens são dados em garantia, estão... Deixa eu só mexer um negócio aqui. Se os bens são dados em garantia, e é penhor, são bens móveis, eles deverão permanecer na propriedade. Por quê? Se eu for... Como é que eu vou tirar o penhor de gado? Eu peguei o dinheiro para fazer o quê com o gado? Exatamente aplicar na minha fazenda para aumentar minha produção de carne ou de leite, que seja. Tá? Se eu vou aumentar minha produção de carne ou de leite, o que vai acontecer? Eu não posso tirar o gado de lá, senão eu não vou aumentar minha produção, evidentemente. Então o gado tem que permanecer na propriedade e fico eu, devedor, né, daquele dinheiro junto ao banco, que assinei um instrumento cedular de penhor agrícola ou do penhor pecuário, que seja, fico eu responsável por aqueles bens que ficam na minha propriedade e a manutenção desses bens também, evidentemente, né? Então tem que ficar ali, evidente, não tem como sair dali. Só que eu fico como fiel depositário. Tá? Eu sou o devedor daquele dinheiro para aplicação rural e fico como fiel depositário daquilo lá. Tá? Tá. Os bens vinculados às células permanecem na posse imediata do emitente ou do terceiro prestante de garantia real como fiel depositário. Já falamos. Se a garantia for prestada por terceiro, este e o emitente serão solidariamente responsáveis pela integridade e guarda dos bens penhados. Dos bens gravados, melhor dizendo. Beleza? Então, é isso aí, né? É bem tranquilo, né? A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho para vocês não cansarem, e nós voltamos rapidinho já com o nosso próximo bloco, dando continuidade à nossa matéria. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho. Obrigado.